Olá, boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nega habeas corpus e Robinho pode ser preso a qualquer momento. O jogador foi condenado por estupro na Itália e vai cumprir pena no Brasil. Parece brincadeira, mas a região central de São Paulo ficou sem luz de novo. Enel informa que a rede foi desligada para reparos. Enquanto isso, moradores e comerciantes somam os prejuízos. E essa parece uma piada de mau gosto. Máquina apreendida com mais de 5 toneladas e 6 metros de comprimento desaparece. E a história só piora. Esse equipamento estava guardado na cidade da polícia no Rio de Janeiro. Frente fria se aproxima com temperaturas mais baixas no sudeste, mas com previsão de temporais. Rio de Janeiro pode sofrer com chuva esperada para todo o mês de março em apenas 4 dias. Onde vivem os brasileiros? IBGE revela mapa da moradia, mas da metade mora perto do litoral. No bairro do Grajaú, em São Paulo, tem mais habitantes que 98% das cidades do país. Pela terceira vez na semana, bairros da região central da capital paulista ficaram sem luz, sem energia. E nesse vai e vem, desde segunda-feira, moradores, comerciantes sofrem com os prejuízos e o transtorno dos apagões recorrentes. Ao vivo, a repórter Estela Freitas está lá no centro, tem mais informações. Bom, Estela, consigo ver que atrás de você pelo menos tem energia, a luz voltou, mas está um vai e vem, um jogo de empurra. A Enel, afinal de contas, contou o que aconteceu, justificou? Boa noite. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, não, viu? A Enel, que é a concessionária responsável pelo abastecimento da energia na cidade de São Paulo, disse apenas que as equipes da distribuidora foram mobilizadas para fazer a inspeção da rede elétrica e os reparos necessários. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, na rua 25 de março, no começo da tarde. Mas moradores de outros bairros, como Consolação e Higienópolis, também ficaram sem energia. Segundo a empresa, os clientes que ficaram sem o serviço ontem já tiveram um abastecimento normalizado. E hoje serão instalados 4 geradores na Rua Paim, que fica na Bela Vista, onde os moradores continuam sem energia. E desde segunda-feira, 35 mil clientes da concessionária ficaram no prejuízo por conta das interrupções do abastecimento. Por conta disso, a Prefeitura de São Paulo voltou a acionar a Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, e o TCU, Tribunal de Contas da União, contra a Enel. Sobre isso, a Enel disse que não vai comentar. Amanda, Mauro. Obrigado, Estela. E os apagões que atingem a região desde o último sábado têm gerado prejuízos para os comerciantes, né? Teve gente que perdeu tudo o que tinha no comércio. Maria mudou o endereço do comércio há 5 meses. Conquistando novos clientes através do tempero dos pratos, ela agora convive com o sabor amargo do prejuízo. Sem energia desde segunda-feira, os ingredientes estragaram e a cozinheira já perdeu mais de R$10 mil. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho dinheiro para nada. Segunda eu não trabalhei, terça eu não trabalhei, quarta eu não trabalhei, hoje é quinta, né? Estou sem trabalhar. E preciso de faturamento, tenho os funcionários, mandei os 2 ir embora. O Danilo é gerente de um restaurante vizinho. Desde o início da semana, a receita tem sido improvisar. Para não deixar de atender os clientes, ele trabalhou mesmo sem energia. Foi difícil, a gente ficou 72 horas sem energia. Eles retomaram completo ontem por volta das 9 horas da noite. Eles ficaram da meio-dia aqui fora, tentando arrumar, e só retomou às 9 horas. Voltou essa rua. Aqui embaixo já tem várias ruas ainda que estão com gerador. Não voltou totalmente o bairro inteiro, 100%. Então aqui essa rua ainda tem lugares que está com gerador, ruas lá de baixo, do outro lado. Há 4 dias, todos os equipamentos que são 220 volts estão desligados na cafeteria do Mário. As geladeiras não funcionam normalmente. E para não perder os insumos, ele precisou levar para outro lugar. A gente começou a fazer os corres para salvar insumos. E por isso a gente conseguiu não perder nenhum insumo, por enquanto. Praticamente todos os comerciantes da região que estão tendo problemas estão pensando em acionar a justiça. Mudando de assunto, 7 estados do sul e do sudeste receberam alerta de chuvas intensas nos próximos dias.
A virada no tempo surpreendeu muita gente em Belo Horizonte. O último domingo foi o dia mais quente da história do mês de março, marcando 35,3 graus. Nos últimos dias, a temperatura caiu cerca de 8 graus e o outono começou com chuva. Uma loucura, né? Um dia muito quente, outro dia normal, outro dia mais ou menos. Tá maluco. Na região metropolitana, moradores de Contagem ainda sofrem os prejuízos do último temporal. Ruas e casas ficaram alagadas. A água veio da altura dessa janela aí, estourou tudo, os trem ficou boiando. Então, que fazer o quê, né? Vai perder um bocado de coisa. Ficou uma lamaceira aqui para nós limpar, né? Nós temos que limpar aqui tudo, ó, lavando tudo para aqui afora. Aqui em Minas Gerais, 546 cidades podem ter chuvas intensas nos próximos dias. O volume pode passar de 100 milímetros. Outros 6 estados também receberam alerta de grande perigo por causa da previsão de temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria que avança do sul para o sudeste do país passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Além da questão do volume de chuva poder provocar alagamentos, transbordamentos de rios, tem também a questão geológica, deslizamentos de encostas. Então, é uma área que tem um relevo muito acentuado, por isso a atenção maior para essa região. Tudo ao extremo, né? Então, o pior de tudo é isso. A gente tem muito calor, aí vem essas chuvas que acabam alagando, destruindo. Então, a gente está vendo que isso está cada vez pior. Com a previsão de chuva forte a partir desta madrugada, o governador do Rio, Cláudio Castro, decretou ponto facultativo amanhã. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também fez um alerta à população e divulgou as ações para prevenção de desastres. Vamos conversar com o repórter Tony Vendramini, que acompanhou a entrevista do prefeito. Oi, Tony, boa noite. O que disse Eduardo Paes? Quais são as recomendações para a população do Rio? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. O prefeito Eduardo Paes disse em tom de alerta aqui no Centro de Operações da Prefeitura do Rio que, se as previsões se confirmarem, o dia amanhã na cidade não será um dia normal. Isso porque o volume de chuvas esperado é realmente muito grande. Então, o prefeito Eduardo Paes recomendou às pessoas que evitem sair de casa, evitem circular e se programem para fazer o mesmo também no sábado e no domingo, já que a previsão é que a chuva comece a perder força somente na segunda-feira. Paes também recomendou aos moradores de áreas de risco que procurem um lugar seguro caso soem as sirenes, porque isso é uma indicação de um risco real. Estamos falando aí de alagamentos, de enxurradas e inundações e também deslizamentos de encostas. O prefeito anunciou também que vai observar o que vai acontecer durante a noite e, caso as previsões se confirmem, pode até decretar ponto facultativo e dispensar setores não essenciais da prefeitura. Como você bem disse, Amanda, o governador do Rio, Cláudio Castro, já decretou o ponto facultativo e anunciou também que vai se reunir com o gabinete de crise para alinhar outras medidas para reduzir os impactos dos temporais. Cláudio Castro também recomendou que as cidades façam o mesmo, decretem o ponto facultativo. À tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia e a Defesa Civil Nacional também discutiram ações de combate e alerta sobre os temporais. A previsão é de chuvas intensas no Sudeste, principalmente entre o Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, sul e zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Um alerta realmente intenso para o Rio de Janeiro, principalmente. Só para se ter uma ideia, nos próximos 4 dias pode chover o esperado para todo o mês de março na cidade e também é esperado um volume acima de 200 milímetros nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Esse é um volume considerado muito alto. O Rio ainda enfrenta condições adversas porque há previsão de maré alta, isso dificulta o escoamento da água e há também previsão de ressacas feita pela Marinha a partir dessa sexta-feira, com ondas podendo chegar a até 3 metros. Ana Mauro. Obrigado, Tony. Vamos torcer para que tudo corra bem aí no Rio de Janeiro. Em Caeté, Minas Gerais, moradores que estavam ilhados num carro, numa enchente, foram resgatados por uma retroescavadeira. As imagens mostram a família já dentro da pá do veículo. Eles contaram que a água subiu rapidamente e quando tentavam sair do carro, já praticamente submerso, viram a retroescavadeira chegando. Ninguém se feriu. Uma nuvem assustou os moradores de Chapecó, em Santa Catarina. A imagem mostra a formação atípica próxima ao aeroporto da cidade. De acordo com especialistas, apesar da semelhança e mesmo havendo uma conexão com o solo, o fenômeno não é um tornado, porque não tem rotação. Esse tipo de nuvem se forma quando há um aumento da umidade do ar durante uma tempestade.
Após o registro, um temporal com fortes ventos atingiu a cidade. E vamos saber agora como é que fica o tempo. O Igor Silveira está aqui com a gente. Igor, a gente viu agora aí que já teve chuva no sul, já teve chuva em Minas Gerais. Tem mais chuva pela frente e onde? Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, tem sim previsão de chuva. Olha, a frente fria que eu comentei ontem, que está agora no sul do país, ela realmente avança para o sudeste, aí não tem jeito, tem previsão de chuva forte. Na capital paulista, por exemplo, ela é mais volumosa no litoral e também no Vale do Paraíba. Aqui na capital, ela também derruba as temperaturas, como a gente vê aqui na próxima tela, viu? A máxima amanhã não passa dos 23 graus, com previsão de chuva forte. No sábado, 20 graus e no domingo, 22 graus. No Rio de Janeiro, a gente viu já a situação, as temperaturas também caem por lá e também tem risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Os termômetros registram 27 graus amanhã no Rio. Em Belo Horizonte, 29 graus, também com previsão de chuva forte. E em Vitória, no Espírito Santo, 36 graus. Na região norte, chove no período da tarde, nessa área que a gente vê mais escura aqui no mapa. No Nordeste, o sol até aparece, mas à tarde chove em pontos isolados. Só que mesmo assim, olha, o tempo continua abafado por lá. Em Salvador, máxima de 34 graus e em Cuiabá, a mesma coisa, viu? Então, olha, mesmo com previsão de chuva, o tempo só vai ficar mais ameno no centro-sul do país, onde tem essa passagem da frente fria, viu, Amanda, o Mauro? Eu estou feliz com essa frente fria, mas não precisava vir com tanta chuva, né, Igor? Mas tudo bem, São Pedro atendeu parcialmente aos nossos pedidos. Obrigada, querido. Imagina. Valeu, Igor. A polícia americana prendeu Daniel Siquema, ex-marido do galerista Brent Siquema, assassinado no início do ano no Rio de Janeiro. Daniel foi preso nos Estados Unidos acusado de fraude no passaporte. Aqui no Brasil, ele teve a prisão decretada porque foi apontado como mandante do assassinato do galerista. Daniel, que é cubano, tem cidadania americana e não pode ser extraditado para o Brasil. Brent Siquema foi morto a facadas pelo cubano Alejandro, que confessou o crime e apontou Daniel como mandante. Agora presta atenção nessa história. A polícia do Rio de Janeiro investiga o furto de uma máquina de fabricar cigarros. Esse equipamento pesa 5 toneladas e ele desapareceu de dentro da cidade da polícia, um complexo que reúne 15 delegacias especializadas com cerca de 3.000 agentes. Um local que a população acredita estar livre da criminalidade, mas foi lá, sem que ninguém percebesse, que um equipamento apreendido quase do tamanho de um caminhão desapareceu. É uma máquina com mais de 6 metros de comprimento e cerca de 5 toneladas, com capacidade para fabricar 2.500 cigarros por minuto. Ela foi apreendida durante uma operação realizada em julho de 2022 em Duque de Caxias. O alvo da ação foi um grupo que mantinha 23 paraguaios e um brasileiro em situação semelhante à escravidão. O equipamento estava guardado em um galpão da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Ele foi leiloado em fevereiro do ano passado por R$550 mil. O furto só foi descoberto 4 meses depois, quando um representante da empresa compradora e um oficial de justiça foram até o local. As investigações sobre o desaparecimento da máquina só começaram em novembro do ano passado. Quase 50 pessoas prestaram depoimentos e disseram não ter visto qualquer movimentação que pudesse explicar as circunstâncias do furto. Além disso, o local não é monitorado por câmeras de segurança, que poderiam ajudar na elucidação do caso. A Polícia Civil afirmou em nota que o monitoramento na cidade da polícia será retomado em breve. Desde o sumiço do equipamento, a cúpula da Secretaria de Polícia Civil já mudou 2 vezes. Hoje, o governador Cláudio Castro cobrou do secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, rigor na apuração do caso. É uma cobrança que eu estou fazendo para a Secretaria que a gente melhore a infraestrutura da cidade da polícia para que situações como essa não aconteçam mais. Eu fiz uma cobrança muito dura ao secretário Amin, assim que eu soube, e determinei uma apuração severa, rigorosa, e que a gente puna quem fez esse mal feito. Uma mulher morreu durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro.
Flávia Benedito Pedrosa, de 30 anos, estava neste carro branco. O veículo foi atingido por 2 disparos. Um deles acertou Flávia. Segundo a Polícia Militar, ela foi vítima de uma tentativa de roubo. Ao ver a ação, um policial militar apaisana, que estava no carro de trás, fugiu a pé, deixando a arma dentro do veículo. Foi aí que os criminosos começaram a atirar. O agente conseguiu se abrigar e teve apenas escoriações. Flávia chegou a ser socorrida por uma pessoa que passava pelo local, mas não resistiu. Os criminosos fugiram. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. No interior da Bahia, 267 pessoas foram presas durante a 12ª fase da Operação Unum Corpus. Essa fase da operação, que ocorreu em mais de 400 municípios, teve como alvos suspeitos de tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e crimes contra a vida e o patrimônio. 42 armas de fogo foram apreendidas. 2 pessoas morreram após entrarem em confronto com a polícia. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra falsos médicos. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o homem que sequestrou um ônibus dentro da rodoviária do Rio. Paulo Sérgio de Lima poderá responder pelos crimes de homicídio tentado, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública. No último dia 12, o criminoso fez 16 reféns que estavam em um ônibus que deveria seguir para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos isso longamente aqui no Rede TV News. As negociações com os policiais do BOP duraram cerca de 3 horas. Bruno da Costa Soares foi atingido por pelo menos 2 disparos. É a vítima, e permanece internado em estado grave. Representantes da sociedade civil defendem o veto ao projeto que acaba com as chamadas saidinhas de presos. A proposta, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, aguarda a sanção do presidente Lula. O projeto de lei que altera as regras para a saída temporária de presos foi aprovado na Câmara dos Deputados de forma simbólica. Pela regra atual, as saidinhas são permitidas por até 7 dias em 4 vezes por ano. A medida serve para visita à família ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social. Pelo projeto aprovado, os presos só podem sair em caso de estudo ou curso profissionalizante e, antes disso, precisam fazer exame criminológico. Pela lei atual, apenas detentos do regime semiaberto podem ser beneficiados e aqueles que cometeram crimes hediondos não têm direito. O projeto precisa agora ser sancionado pelo presidente Lula. O governo ainda não fez uma discussão formal sobre o tema, mas nos bastidores o que se fala é que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, teria orientado o presidente a vetar a proposta. A avaliação de setores do governo e de entidades da sociedade civil é que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização dos detentos. O projeto aprovado significa um profundo retrocesso em toda a sistemática de cumprimento de pena no Brasil. O sistema penal brasileiro ele foi idealizado para ser um sistema de reintegração do preso à sociedade. O retorno do preso ao convívio familiar, às suas relações sociais, para enxergar a perspectiva de trabalho é fundamental para o sucesso na reabilitação do condenado. Um dos argumentos dos defensores do projeto é que as saidinhas são uma oportunidade para fugas. Mas a cada benefício, o que se vê é que é uma parcela de detentos que não retorna à prisão. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo aponta que quase 57 mil detentos foram liberados temporariamente no Natal passado. Destes, 95,2% retornaram ao presídio de forma voluntária. A maior parte dos beneficiários está em São Paulo. No estado, 95,5% dos detentos cumpriram um acordo com a Vara de Execução Penal. Quem é contra a proposta também acredita que um confinamento maior e menos políticas de ressocialização aumentam as chances de o preso entrar para o crime organizado. Restringe a progressão dessa pena, mantém as pessoas presas por muito mais tempo em regime fechado, o que vai, e por muito mais tempo, o que vai, ao fim e ao cabo, aumentar o aliciamento dessas pessoas por parte das facções criminosas. Médicos se reuniram em São Paulo para realizar cirurgias de graça em crianças com problemas congênitos nos ossos.
Jade tem 4 anos e sofre de pseudartrose congênita, uma doença rara que desde bebê faz com que ela frature os ossos do braço direito. A família dela veio da Bahia a São Paulo pela primeira vez para fazer a cirurgia. Ela usa um colete de proteção para evitar mais um tombo, uma criança, uma coleguinha pegar, puxar. Então ela usa um colete. Então eu acredito que esse colete é até incômodo para ela, né? Eu acredito que ela vai se livrar desse colete, né? Então a qualidade de vida é outra, né? Assim como a Jade, até sábado, outras 9 crianças entre 1 ano e 6 meses e 8 anos, do Brasil e de países da América do Sul, serão operadas de graça na Santa Casa de São Paulo. Uma iniciativa de médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e de Ortopedia Pediátrica. O método utilizado nas cirurgias que estão sendo realizadas aqui na Santa Casa foi desenvolvido pelo médico espanhol Francisco Soldado, que também veio participar da ação. Foi ele que ensinou a técnica para médicos renomados aqui do Brasil, tornando esse momento possível. Nós temos a capa do osso, que é chamada de periósteo doente, e isso funciona mais ou menos como um câncer. Ela invade o osso, quebra o osso e o osso não vai colar mais. E o tratamento proposto para esses casos é tirar todo esse periósteo doente, fixar o osso e pegar o periósteo da perna boa, junto com a artéria, junto com a veia e ligar na perna doente. E com isso, pela nossa experiência, hoje nós temos mais de 60 casos feitos, nós vemos que em 3 semanas mais ou menos começa a produzir osso. Esse periósteo, ele funciona como uma fábrica de osso. Então, com 3 semanas ela começa a fazer osso e com mais ou menos 2, 3 meses a criança já está caminhando. Antes desse método, a única opção para casos de pseudartrose congênita era a amputação. Daí a importância da divulgação da técnica para que pais como o seu Antônio possam ter o alívio de verem os filhos crescendo saudáveis e fortes. E espero em Deus que tudo vai dar certo e eu quero voltar para a Bahia com minha filha, né? Perfeito. 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi criada para reforçar a luta por direitos. Acesso à educação e emprego. Essa é a principal reivindicação. A sociedade tem que entender que esses jovens, apesar de terem uma deficiência intelectual, eles, na verdade, se estimulados corretamente, eles têm condição de realizar praticamente todas as tarefas que uma pessoa que não tem a síndrome realiza também. Caio aproveitou as oportunidades e, desde o mês passado, está trabalhando em uma empresa de seguros em operações de transporte. Se uma pessoa vai sair de férias, eu tenho que fazer um adiantamento. É você que cuida disso? É eu que cuido disso. Você gosta do que você faz? Gosto muito. O veterano da turma é o Lucas. Ele é o primeiro de 10 colaboradores com síndrome de Down. O Lucas é um menino adorável, extremamente inteligente, responsável, metódico. Ele cumpre horários, ele tem uma eficiência muito boa. A contratação de trabalhadores com síndrome de Down vem crescendo no Brasil a partir da criação da lei de cotas, isso há mais de 30 anos. Mas, segundo a DID, que é a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, nos últimos 10 anos, muitas empresas estão abrindo vagas, independente do cumprimento dessas cotas. Nós já estávamos trabalhando, pensando, construindo um programa de inclusão para profissionais com deficiência, mas o nosso principal objetivo era ir além do cumprimento de cotas. Então, não era só fazer a contratação para cumprir cotas, mas realmente abrir as portas e dar oportunidade para os diferentes, a inclusão. No início, nós tínhamos que fazer uma captação de empresas, sensibilizar as empresas para mostrar que as empresas poderiam ter em seus times pessoas com síndrome de Down. Atualmente, nós somos procurados pelas empresas. Muitas empresas nos procuram com o desejo de serem preparadas para receber pessoas com T21. A Câmara dos Deputados aprovou a nova reforma do ensino médio. O objetivo é adequar as alternativas de formação dos estudantes à realidade das escolas. O texto agora segue para o Senado.
Uma das principais mudanças é que o texto aumenta a carga horária das disciplinas obrigatórias, como português e matemática, e reduz a parte do currículo escolar que é optativa. A Júlia gostou. Por exemplo, tem matérias que a gente tem uma vez por semana e que podem ser muito importantes na nossa vida. E aí, com a redução desses horários, fica muito ruim tanto para a gente quanto para os professores, porque eles não conseguem passar o conteúdo direito. Então, acho que realmente deveriam aumentar esses horários e diminuir mesmo as eletivas. As organizações estudantis também entendem o aumento da carga horária como um ponto positivo, mas criticam alterações feitas pelos parlamentares, como deixar o ensino do espanhol ser facultativo. O projeto de lei que foi para o Congresso foi um projeto de lei feito pela consulta pública, foi feito pela UBS, foi feito por entidades do movimento educacional. Então ele deveria ter sido votado de forma integral. É um projeto de lei feito pelo povo brasileiro. Minha língua no vestibular do PAS, eu escolhi espanhol e aí eu vou ficar sem chão. O projeto, de autoria do Executivo, foi enviado em outubro de 2023 para ajustar pontos do novo ensino médio, aprovado durante o governo Temer. O texto aprovado na Câmara prevê a formulação das novas diretrizes até o fim deste ano e a aplicação das regras pelas escolas a partir de 2025. Para os alunos que estiverem cursando o ensino médio na data de publicação da futura lei, haverá uma transição para as novas regras. Outra mudança é que vai existir uma delimitação nos itinerários formativos, estudo que o aluno pode escolher. E pelo menos uma das matérias deve ser nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, ou uma formação técnica e profissional. Entidades estudantis avaliam que essa alteração vai deixar os currículos mais uniformes entre as unidades educacionais, o que é visto como positivo. A Angélica já espera as mudanças. A gente, da escola pública, a gente acaba perdendo muito para isso. A gente perde totalmente a aquisição de conteúdo, aprendizado, tempo. Agora que passou pela Câmara, a proposta depende do aval do Senado. Ainda há espaço para o Senado aperfeiçoar o texto final. Ocorre que isso precisa ser feito com muito senso de urgência nas próximas semanas, de modo a viabilizar a operacionalização, ou pelo menos o início da operacionalização dessas mudanças nas redes de ensino já a partir de 2025. E o governo federal lançou o Plano Juventude Negra Viva, que prevê investimento de mais de 600 milhões de reais nos próximos anos. No ano passado, o governo realizou caravanas em todo o Brasil e escutou cerca de 6 mil jovens para construir o plano. Entre as medidas está a criação de bolsas de R$ 500 por mês durante um ano para jovens negros em cursos de capacitação profissional nos institutos federais. 84% dos jovens negros saem das escolas para trabalhar. E esse é o nosso foco. Quando nós ouvimos os jovens, as primeiras demandas eram segurança, empregabilidade, acesso à educação. Então, nesse pacote, a gente fala da redução de vulnerabilidades sociais, a gente fala da redução da letalidade, a gente fala de bolsa de estudo com editais e intercâmbios. O plano de 665 milhões de reais também prevê ações de acesso à justiça e segurança pública e em áreas como educação, saúde, cultura e meio ambiente. Uma das ações vai ser a criação de um programa federal de câmeras corporais para policiais. Lula destacou que o extermínio da juventude negra no país é resultado do racismo, crime que atinge brasileiros negros de todas as idades e classes sociais e nos mais diversos espaços. A juventude negra representa 23% da população brasileira. Nós, todo sábado ou domingo, assistimos um dos jogadores de futebol brasileiro mais importante no mundo, que joga no time mais importante do mundo, no Real Madrid, o jovem Vini Júnior, ser acusado, difamado e achincalhado dentro dos estados na Espanha, que é um país considerado rico, um país considerado civilizado, mas que a questão do racismo ainda parece que não saiu da cabeça de uma sociedade branca que tem, sabe, a ideia fixa de que a supremacia de tudo é branca e que o negro é cidadão de segunda classe.
Lula também cobrou os ministros para que eles divulguem mais as ações do governo e pediu ao público para compartilhar as informações do novo plano. Quando hoje à noite ou amanhã, qualquer um de vocês for encontrar com a namorada ou com o namorado, pode se encontrar, dar um beijinho, mas depois falar: hoje eu fui no lançamento do plano Juventude Negra Viva, e explicar para o parceiro o que é o programa. Porque se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa. Vai depender muito de vocês. Pesquisa Datafolha apontou que o governo do presidente Lula tem 35% de aprovação. De acordo com a pesquisa, 35% dos brasileiros avaliam o governo do atual presidente como ótimo ou bom. Outros 30% avaliam como regular e 33% como péssimo ou ruim. 2% não souberam responder. A pesquisa Datafolha ouviu 2.002 entrevistados de 16 anos ou mais em 147 municípios do Brasil entre os dias 19 e 20 de março. Hoje foi o dia D de mega feirão do programa Desenrola para renegociação de dívidas com desconto em todo o país. A ação é promovida pelo Ministério da Fazenda, em parceria com os Correios e a Serasa. Desde o dia 4 de março, quando começou a oferta do Mega Feirão, foram feitos mais de 60 mil atendimentos presenciais. O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas do governo federal, com o objetivo de recuperar as condições dos devedores. Que eu vou conseguir limpar meu nome e vou conseguir financiar, que eu pretendo abrir uma lanchonete, alguma coisa para mim e para minha família. Se eu conseguir renegociar, vai ser muita ajuda, porque pelo menos eu vou ver se eu consigo pagar, porque pelo que eu recebo, não dá. Eu recebo um salário de R$700. Os interessados têm até a próxima quinta-feira, dia 28, para comparecer às agências dos Correios em todo o país. Pessoas físicas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico podem renegociar dívidas que tenham sido negativadas entre 2019 e 2022 com valor abaixo de R$20 mil. Os descontos podem chegar a 96% em alguns casos, com pagamentos à vista ou parcelados sem entrada em até 72 vezes. Eu fiz uma negociação, né, de algumas que tinha 3 pendências, né, 6 pendências. Aí negociei 4, ficou 2 que era mais alta, né. Aí eu teria que ter um dinheiro a mais para fazer, né. Eu vou esperar, né, para fazer depois. Segundo a Serasa, em janeiro desse ano, a inadimplência no Brasil teve um crescimento de 1,4% em relação a dezembro. Um total de 72 milhões de brasileiros inadimplentes. Pessoas com idade entre 41 e 60 anos representam a maior parte, com 35%. Tem pessoas aqui com dívidas muito antigas, né? Então, num momento que passaram ali por uma dificuldade na vida, perderam o emprego, a pandemia acabou prejudicando bastante as pessoas, né? Então, muita gente que conseguiu renegociar hoje eram dívidas bem antigas e aí já conseguiram limpar o nome, né? Que é um sonho. O brasileiro não gosta de ter o nome sujo, né? Adora ter o nome limpo. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil, uma negociação de cerca de 37 bilhões e meio de reais em dívidas. A gente não tem mais nada, fora o nome, a gente não faz nada no mundo sem ter um nome limpo. É muito bom e é a coisa mais importante que a gente pode ter. Agora o esporte. O ex-jogador Robinho acaba de ser preso pela Polícia Federal no litoral de São Paulo. Essa tarde, o ex-jogador teve o pedido de habeas corpus negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E o Marcelo Dó está aqui com a gente para falar sobre essa história. Marcelo, boa noite. Onde é que o Robinho estava no momento da prisão? Em casa, Mauro. Boa noite também para Amanda, para vocês que estão em casa. Infelizmente, a gente vai começar falando de futebol, mas pelas páginas policiais. Temos imagens aí da saída de uma das viaturas da Polícia Federal, que foi até o condomínio em que o Robinho mora, em Santos. Ele se entregou e agora ele está indo para a sede da Polícia Federal e lá se decidirá em qual presídio ele vai cumprir os 9 anos que ele tem de pena definidos na Itália, por um caso de estupro coletivo em que ele se envolveu e foi condenado em todas as instâncias lá em solo italiano. Ontem, o STJ confirmou a condenação e a pena dele para ser
cumprida aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e a Maria Ferreira está em Brasília e de lá ela pode trazer mais informações até desse pedido de habeas corpus que foi negado agora há pouquinho, né, Maria? Boa noite. É isso, Marcela, boa noite para você, boa noite novamente a todos. Nós temos a informação de que Robinho já está a caminho da PF, da Polícia Federal em Santos. Ele vai passar pelo exame de corpo de delito, depois deve ser encaminhado para a penitenciária estadual, possivelmente a de Tremembé. Todo esse processo de habeas corpus, negação de habeas corpus e de ter expedido o mandado de prisão dele, durou cerca de 3 horas. O juiz substituto Matheus Castelo Branco, da 5ª Vara Criminal de Santos, expediu o mandado por volta de 6h30 da noite e logo depois o ministro Luiz Fux negou o habeas corpus que foi pedido pela defesa de Robinho. O ministro considerou que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de homologar a sentença da Justiça italiana não representou uma violação à Constituição nem coação a Robinho. Segundo o ministro Luiz Fux, o STJ deu cumprimento a acordos internacionais firmados pelo Brasil. Como você disse, ontem o STJ homologou a sentença da Justiça italiana que condenou Robinho a 9 anos de prisão pelo estupro de uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013. E aí, segundo essa decisão do STJ, essa pena deve ser cumprida em solo brasileiro e em regime inicialmente fechado. Volto com você. Obrigado, Maria, pelas informações. É isso, a gente viu um movimento, né, Amanda e Mauro, do Robinho nos últimos tempos, se pronunciando sobre isso, tentando reverter uma situação que já veio irreversível da Itália para cá. É importante você aí em casa ter certeza do que a gente está falando aqui. O que foi decidido pela Justiça brasileira era o cumprimento da pena de um condenado por estupro em solo brasileiro. Não é o mérito da questão. Que teve direito à ampla defesa na Itália, passou por todas as instâncias, 3 instâncias, até a última instância na Itália, foi mantida essa condenação e o que você tem aqui é simplesmente o cumprimento dessa... E ontem a gente deu o julgamento do Superior Tribunal de Justiça com um placar bastante folgado, 9 ministros a 2 entenderam que Robinho, que todas as condições foram preenchidas, as condições legais, que ele teve direito à defesa e que, portanto, ele deve simplesmente cumprir a pena de 9 anos de prisão aqui no Brasil. É isso, ele ainda recorreu, né, ao STF para tentar alguma coisa, né, Mauro? Mas dificilmente vai escapar do que está definido para ele. Teve todo o direito de defesa respeitado na Itália e aqui no Brasil, com todos os recursos possíveis. Ainda tem recurso aí pela frente, só não vai ter direito mais a responder esses recursos em liberdade. Agora está preso e ainda tem recurso pela frente. Dificilmente essa decisão será revertida, mas enfim, agora, a defesa está sendo olha garantida. Olha essa imagem, os jovens, né, na frente do prédio do Robinho. Você imagina que pessoas como Robinho, como Daniel Alves na Espanha, são ídolos de uma geração, de gerações de jovens. Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Você tem times de base, você tem escolas de futebol, pessoas desde crianças que vestem a camisa do Robinho, que o veem jogando futevôlei na praia, ali no litoral, em frente à casa em Santos. Quer dizer, é uma pessoa que para esses jovens é uma referência, é uma marca, é uma imagem, e é uma pessoa que é condenada por estuprar uma mulher. O Robinho no Brasil, que aconteceu, o crime aconteceu na Itália, a condenação mantida no Brasil, Daniel Alves na Espanha, eu fico imaginando a consequência que isso tem, né? Como referências, como marcas do futebol, que mensagens passa para uma juventude que os tem como ídolos. Eu acho que tem 2 grandes mensagens, Amanda, e amigo e amiga de casa, né? A primeira delas é que o mundo do futebol não é um mundo à parte, que é uma coisa que está muito presente na nossa vida do futebol no Brasil e também fora do Brasil. O mundo do futebol tem uma bolha que eles podem fazer tudo. E uma prisão tão emblemática de um cara como esse, que já disputou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2010, que jogou nos grandes times do futebol europeu, que tem essa representatividade para uma geração pré-Neymar, o próprio Neymar sempre se inspirou no Robinho como atleta. Você vê esse cara fazer o que ele fez, porque está condenado, fez. Ser punido por isso é um recado ao todo o ecossistema do futebol, de que o futebol não nos deixa imune a nada. Um futebol que não se pronunciou, né? Exatamente. A CBF, todos os dirigentes do futebol, os jogadores, os amigos, os parceiros, não tem ninguém condenando. Tudo bem, eu entendo a comoção que isso gera, muitos são amigos, conhecem o Robinho, jogaram, trabalharam, mas um corporativismo de não condenar uma atitude
extremamente machista, né? Uma cultura mesmo de violência contra a mulher, que infelizmente ainda predomina no Brasil. Tem essa coisa dessa proteção toda e numa situação como essa acaba se calando diante de alguma coisa tão grave. Hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, que é vice-líder do governo no Congresso. Na entrevista, Zaratini falou sobre democracia e que tenta viabilizar uma proposta de emenda constitucional que separa os militares do processo político. Eu acho que nós temos um problema para resolver no Brasil, que é a questão democrática. A questão democrática no Brasil não se resolve se nós não resolvermos a questão militar. Os militares, ao longo da nossa história, a começar da proclamação da República para cá, várias vezes interferiram no processo político. E isso, evidentemente, desqualifica, diminui, prejudica a democracia brasileira. Então, nós precisamos adotar aquilo que é adotado na maioria dos países do mundo, a separação total dos militares da política. Então, a nossa PEC, em primeiro lugar, ela estabelece uma condição de que os militares não poderão participar da política. Essa proposta, infelizmente, o governo até agora não entendeu a importância dela, né? Por quê? É necessário que a gente avance nisso. O deputado Zaratini disse ainda que a lei que limita a saidinha de presos, aprovada ontem na Câmara dos Deputados, pode fortalecer o crime organizado. Nós vamos aumentar a pressão dentro do sistema carcerário. Isso pode levar a situações de tensão, com rebeliões, com situações difíceis, né? E só serve ao crime organizado, não ajuda em nada. Mas também eu acho, Kennedy, que nós estamos devendo uma proposta de reorganização do sistema carcerário, uma revisão do Código Penal e também uma revisão da Lei de Execuções Penais, porque tem muitos problemas aí. Quando o senhor fala nós, é o governo e o Congresso ou só o Congresso? O governo, principalmente, porque o governo é que tem que fazer essa proposta, uma proposta global, porque o Congresso fica votando soluções pontuais que são sempre no sentido de agravar penas, de dificultar a socialização do preso, e isso, logicamente, agrada uma parte da opinião pública que leva em conta que bandido bom é bandido morto e não ajuda em nada a sociedade. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Onde você mora? Mais da metade da população brasileira vive próxima do litoral. O Rio de Janeiro concentra a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Tarcísio mora há 22 anos em Fortaleza. Ele está entre os 111 milhões de habitantes que vivem nas proximidades do litoral, segundo os dados da pesquisa. A principal vantagem é a beira da praia, né? A questão do lazer, né? Da facilidade de você ter esse lazer, né? Que não é todo mundo que tem essa proporção, né? De você vir para a praia, tomar banho com a família e tudo. Os números do censo de 2022, divulgados hoje, mostram que 54,8% da população vive perto do litoral, onde as casas estão, no máximo, a 150 quilômetros das praias, um aumento de 5 milhões de pessoas desde o último levantamento em 2010. Mas nesse período de 12 anos, entre um censo e outro, a população do Brasil também cresceu. Segundo o IBGE, a quantidade de moradores próximos à faixa litorânea em relação ao total de habitantes do país diminuiu em 1%. Ou seja, atualmente existem cerca de 2 milhões de pessoas a menos vivendo perto do mar. Ao analisar os 452 mil setores que permitem contabilizar as moradias dos mais de 5 mil municípios, além do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, o IBGE revelou que o Grajaú, na zona sul de São Paulo, é o distrito com o maior número de pessoas e domicílios. São 384 mil habitantes que vivem em 154 mil moradias. Números que fazem do Grajaú o bairro com mais gente que 98% das cidades brasileiras.
o censo demográfico ele efetivamente visita todo o território nacional. E por isso nós temos a condição agora de devolver o dado mais desagregado possível para uso da sociedade. Já as maiores concentrações por quilômetro quadrado estão nas favelas do Rio de Janeiro. A Rocinha vem em primeiro lugar, com 48 mil pessoas a cada quilômetro quadrado, seguida de Jacarezinho, com 36 mil, e Amaré, com 29 mil habitantes. Com isso, a gente consegue entender as áreas que efetivamente estão se adensando, estão apresentando uma maior concentração populacional e domiciliar, mas também nós conseguimos efetivamente diferenciar padrões de ocupação e tendências de crescimento ou de retração populacional. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social lançou o BNDES Periferias. A iniciativa tem como objetivo reduzir a desigualdade e promover diversidade, gerando trabalho, educação, cultura e inclusão social em favelas. Serão implementados cursos, além de práticas esportivas e culturais nas comunidades. No total, o projeto contará com R$100 milhões de investimento público e privado. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal derrubou o entendimento da própria Corte que autorizou a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. A Corte decidiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recálculo do benefício. Com isso, houve uma mudança no entendimento do recurso extraordinário, no qual os aposentados ganharam o direito a essa revisão. Durante o julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, disse que ninguém fica feliz de não favorecer o segurado e que todos gostariam de dar o máximo possível a todas as pessoas, mas que é preciso zelar pela integridade do sistema. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Muito obrigada. Nos vemos amanhã a partir das 7h15. Até lá. Boa noite.